Que a paz e a graça esteja com a amada igreja. Amém? Estamos no sexto estudo, vamos dizer assim, sexta introdução. Hoje iremos falar das 70 semanas proféticas de Daniel. E desde já eu peço aos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que vocês compartilhem esse estudo. Isso não é coisa para ficar só entre nós mesmos, mas isso é para se espalhar para toda a igreja. Amém, meu irmão? Que Jesus possa abençoar, que Jesus possa trazer ao seu coração, à sua mente, um entendimento maravilhoso das coisas que estão para acontecer, das que já aconteceram, e tudo venha a ser a obra de Deus no seu coração, para que você cresça espiritualmente. Amém? Então, desde já, eu convoco aos irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 20. E aí vamos entender as profecias das 70 semanas. Muitos acreditam que 70 semanas são 70 anos que Israel viveu cativo na Babilônia. E vamos esclarecer aqui hoje que as 70 semanas é uma coisa e os 70 anos são outra coisa. Por isso, fique com sua Bíblia do lado. Amém? Então, abrir sua Bíblia no livro de Daniel 9, 20. Vamos ler. O título é A Profecia das 70 Semanas. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, quer dizer, para reparar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 7 semanas, e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, quer dizer, em uma catástrofe. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. O 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, quer dizer, 7 dias. Uma semana tem 7 dias, mas 7 dias agora aqui na profecia são 7 anos. Então diz, ele firma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Então, meus amados, a profecia aqui, ela vem, se a gente for ler de vez aqui, a gente não vai entender nada. Primeiro, muitos acham que aqui são os 70 anos que Daniel recebeu a profecia dos 70 anos. Para a gente entender que Daniel não recebeu a profecia dos 70 anos, que 70 semanas são outra coisa, a gente primeiro vai ao começo aqui do capítulo 9. O que é que a gente vai aprender aqui no início do capítulo 9? A gente vai entender em que época Daniel estava
recebendo esta profecia e o que é que Daniel estava fazendo. Aí a gente vai entender direitinho que não se trata mais dos 70 anos, e sim 70 semanas, que é profecia totalmente diferente. Primeiro a gente vai ler o título aqui do capítulo 9, a oração de Daniel pelo povo. Aí vem aqui. No primeiro ano de Dário, gravidade. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, grave também Medos, que Medo é Medos persa, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações, era de 70 anos. Então repare bem, Daniel aqui, ele estava lendo a profecia que Deus deu a Jeremias a respeito dos 70 anos. E como é que a gente sabe que Daniel não estava ainda no reino da Babilônia? Porque aqui está dizendo no primeiro ano de Dário. Dário era o rei da Pérsia, foi justamente quando a Pérsia já tinha conquistado a Babilônia, um ano depois. Daniel estava lendo o livro de Jeremias, como aqui está escrito, e quando ele estava orando e lendo o livro de Jeremias para entender os 70 anos, aí Gabriel, o anjo Gabriel desce e entrega a profecia dos 70 anos. Mas para a gente entender que livro é esse que Daniel estava lendo de Jeremias, a gente vai para Jeremias 25, 10. Eu coloquei aqui, Jeremias 25, 10, que diz assim, é Deus agora entregando a profecia a Jeremias, o livro ao qual Daniel estava lendo. Farei cessar entre eles a voz de folguedos e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e o som de móis e a luz de candeeiro. Todas estas terras virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, quer dizer, uma profecia estava sendo entregue a Jeremias antes da Babilônia conquistar Israel. Já estava dizendo que Israel ia ser entregue ao rei da Babilônia. Agora a gente vai para o 29. O 29 que diz aqui, assim diz o Senhor, isso é ainda o livro de Jeremias, 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, depois que se cumprisse os 70 anos, Deus ia trazer o povo de novo, todo para reconstruir Jerusalém. Mas para a gente entender isso, a gente vai para o livro de Crônicas. A gente vai para o livro de Crônicas primeiro. 2 Crônicas 36, 20. Aí diz assim, os que escaparam da espada, a eles levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então o que é que a gente aprende aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas? Que a profecia dada a Jeremias tinha que durar até a conquista da Pérsia. Medos persas, que conquistou a Babilônia, agora tem que liberar o povo para o povo reconstruir. Então, quando Daniel estava lendo a profecia de Jeremias, ele recebeu a visão, a profecia das 70 semanas, já não estava mais como reino da Babilônia, e sim, a Babilônia já tinha sido conquistada pela Pérsia. E se já tinha sido conquistada pela Pérsia, os 70 anos já tinha fechado. Então, será que Deus ia dar duas profecias? Uma antes da Babilônia conquistar Israel, que foi ao profeta Jeremias, e depois que se cumpriu os 70 anos, Deus ia dar de novo a Daniel a mesma profecia? Claro que não. A gente vai ver agora em Esdras 6,13, aqui na frente, Esdras 6,13. Olha o que diz aqui, 6,13, completado o templo. Então, Tatenai, o governador da Quem, do Eufrates, Setabozanai
e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto do rei Dário. Ó, Dário aí de novo, que já é o rei da Pérsia. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandamento de Deus, do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Olha aqui, provando que é rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então repare bem, quando Daniel tem a visão agora das 70 semanas, ele já está no reino da Pérsia, Dário. E aí Dário já está liberando o povo para a reconstrução da Jerusalém e do segundo templo. Aí a gente agora dá um pulinho, a gente volta de novo para Daniel, e aí tem muita gente que acredita que a Babilônia não conta tempo como os outros países, na época, como os outros impérios contavam. Mas não, a Bíblia relata que no 4:29, a Bíblia relata que todos contam tempo. Então, para a gente aprender isso aqui, a gente vai para Daniel 4:9, né? 4:29, aqui. A gente está no capítulo 4, no versículo 29, que diz assim: ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder? Lembre que esta profecia, depois vocês lerem com mais calma, aqui foi quando Daniel já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, que se ele não se consertasse, se humilhasse para Deus, passando-se 7 tempos, quer dizer, 7 anos, ele, passando um tempo, ele ia virar bicho, e ele ia ficar bicho 7 tempos, como a profecia diz no capítulo 4. E depois que Daniel entregou a profecia, passou-se um ano, e aqui está dizendo que um ano são 12 meses. Então você entende que até na Babilônia contava-se tempo igual a todos os lugares. Quando se completou um ano que o rei Nabucodonosor se engrandeceu, uma voz veio do céu e falou com ele, tirou o poder dele e levou ele à loucura para morar no mato como bicho durante 7 tempos, quer dizer, 7 anos. Amém? Vamos voltar de novo para a profecia. 70 semanas. Repare bem que quando foi lido aqui as 70 semanas proféticas de Daniel, embaixo vem fazendo com que a gente não entenda, porque diz 62 semanas, depois mais 7 semanas e depois mais uma semana. Então, se a gente for ler de acordo com, de vez assim, sem o Espírito, não temos capacidade nenhuma de interpretar. Eu mesmo digo para vocês, meus irmãos, eu não sou digno, eu não tenho capacidade de por mim mesmo interpretar esta profecia, mas o Espírito Santo que está no comando aqui, ele está entregando esta profecia, a qual todos agora vão conhecer o que significa. Então eu digo como um pastor muito querido, um escatológico, um teólogo, o pastor Biratã. Ele, toda vez que ele escrevendo no livro, ele diz: se não fosse o Espírito Santo, ele não tinha condições nenhuma de entregar profecias. Então eu repito as palavras dele, que nós seres humanos não temos condições de interpretar certas profecias aqui, muito difícil, mas com o Espírito Santo tudo fica mais claro. Amém? Então, como a profecia aqui está jogada uma por cima da outra assim, aí dessa forma a gente não entende, então eu separei aqui, eu coloquei em ordem aqui para que eu possa explicar melhor. Então o Espírito Santo agora deu esta sabedoria para eu separar. E aí a gente vai entender o que significa 62 semanas, 7 semanas e depois uma semana. Amém, amados? Que diz assim:
Tá no livro 9:25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, as praças, as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. Até a ungido, que são 62 semanas, e o ungido é quem? Jesus. Então, primeiro a gente tem que entender em numeração, como podemos calcular 62 semanas. Uma semana tem 7 dias, aqui está falando 62 semanas, então a gente vai calcular 62 vezes 7, já que uma semana tem 7 dias. Só que aí, na verdade, a profecia não está falando de dias, está falando de anos. Então, cada semana é representada por 7 anos. Então, 62 semanas representa 434 anos. Aí, quando você vai para a história na Bíblia, a restauração de Jerusalém e a restauração do segundo templo, você vê que levou 434 anos. Do livro de Esdras, do livro de Neemias, todos esses livros que falam sobre. Então, 434 anos até a chegada de Jesus, que dá justamente 62 semanas, quer dizer, 62 semanas você multiplicando 62 vezes 7 anos, das 434 semanas. Então, da construção do segundo templo, da restauração de Jerusalém, depois que o povo sai da Babilônia, que restaura Jerusalém, até a chegada do ungido, que é Jesus, são 434 anos, que corresponde a 62 semanas. Olha a profecia. Só que a profecia também diz aqui, o ungido será morto. Jesus foi morto, ressuscitou e voltou para o céu, e não existe mais na terra. O ungido já não estará, quer dizer, já foi levado para o céu. Então fechou 434 anos, que corresponde a 62 semanas. Só que 7 semanas são dadas ao povo de um príncipe. E que 7 semanas é essa? Aí você agora também calcula. 7 vezes 7. 7 anos vezes 7, que vai dar 49 anos. Então, 7 semanas calculada por 7 vai dar 49 anos. Que justamente depois que Jesus morreu, que o evangelho começou a se espalhar, o povo de um príncipe, o povo romano que servia a Satanás, que é o príncipe, ele veio e destruiu Jerusalém. Tocou fogo. Lembra da profecia de Jesus em Mateus 24? Que Jesus diz assim, quando os discípulos dizem: Senhor, está vendo aqui estas pedras, a construção deste templo? E Jesus disse: não está vendo aqui pedra sobre pedra, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, 70 anos depois de Cristo, Roma invadiu Israel, tocou fogo em Israel, e as cúpulas, que eram de ouro e de prata, desceram sobre as fendas das pedras. 3 meses depois, quando os soldados romanos voltam lá para ver a destruição de toda Jerusalém, e ele vê o ouro derretido pelas fendas, e aí eles começam a tirar pedra por pedra para tirar o ouro. Então a profecia se cumpriu. O povo de um príncipe vem 70 anos depois da subida, 7 semanas depois da subida de Jesus, eles vêm e toca fogo, destrói, que hoje a gente só tem como o templo, o segundo templo, o muro das lamentações. Mas só que a profecia ainda continua falando. A profecia diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Dilúvio quer dizer catástrofe, para ninguém pensar que dilúvio é de água. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Então repare bem, desde aquele tempo até os dias de hoje, só guerra no Oriente Médio.
desolações, só acontecimentos macabros. Então, de lá para cá vem vivendo muita coisa difícil o Oriente Médio. Mas a profecia continua dizendo, por uma semana são 7 anos. Lembra que eu li a profecia logo no começo? E na profecia está dizendo que 62 semanas, depois 7 semanas e a última semana, que é chamada de a última semana profética de Daniel, que são 7 anos. 7 anos vai ser dividido em 2 fases, 3 anos e meio, onde o anticristo vai fingir ser o Messias, vai ser um religioso, vai construir o 3º templo, e onde ele vai fingir que ele é o Messias. E quando se fechar os 3 anos e meio, o povo de Israel vai reconhecer que ele não é nada o Messias, que ele não vem da parte de Deus, porque ele está querendo ser adorado como Deus. E aí ele vai ser expulso. E aí mais 3 anos e meio ele vai juntar com o poder bélico para começar a causar estrago na raça humana que não foi arrebatada. Que não foi arrebatada antes dessas 7 semanas, antes da última semana profética de Daniel. Então, repare bem que a profecia diz assim: uma semana o príncipe fará firme aliança com muitos. Na metade, repare, na metade da semana quer dizer 3 anos e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que é que está determinado? A destruição do anticristo. Pois Jesus vai voltar e vai lançar ele no inferno. Então, repare bem, a grande tribulação, ela está fechada em 7 anos e dividida em 2 fases. 3 anos e meio, ele vai fingir ser o Messias. O povo de Israel vai aceitar porque ele construiu, foi o único presidente que construiu o 3º templo. E depois da construção do 3º templo, ele vai fingindo ali ser um religioso. Mas como ele quer adoração para ele, não quer que ninguém mais adore Deus, o povo de Israel reconhece que ele é do mal e expulsa ele, não aceita mais ele ser o líder religioso. E aí ele, sabendo que para ele não tem mais jeito de ficar ali em Israel, ele agora se junta com os 7 países mais ricos do mundo, que representam as 7 cabeças da besta, que breve vamos chegar no livro do Apocalipse e vocês vão entender melhor. Então repare bem, a profecia das 70 semanas não é a profecia dos 70 anos. Então, meu irmão, de qualquer jeito, quem está falando aqui, quem está pregando, quem está dando esse estudo aqui, é o pastor Djalma, da Assembleia de Deus Rios de Água Viva, aqui em Colinas de Periperi. E se você tem alguma dúvida, meu irmão, você vai me encontrar aqui de segunda a sexta, a partir de 18h30, você vai me encontrar na igreja. Traga a sua Bíblia, se você tem um rascunho a respeito do seu estudo, que você não achou isso, traga para a gente conversar, porque homens de Deus, ele não discute. Se ele discutir a palavra de Deus é porque nenhum dos dois entende da palavra de Deus. Mas homens de Deus, ele conversa, ele aprende um com o outro. Então, meu querido, esta profecia está aqui na Bíblia, foi mostrada. Primeiro foi mostrado que Daniel recebeu esta profecia quando ele estava lendo a profecia dos 70 anos. Depois foi mostrado que ele estava no rei, ele estava já no poder do rei Dário. E o rei Dário não era babilônico, era persa. A profecia diz que os persas iam liberar o povo de Israel. E a profecia está tudo bem claro aí. Amém, meu irmão? Que Jesus possa dar mais ainda entendimento, que você possa até mais do que isso aí, buscar mais entendimento a respeito dessa profecia, para você entender que esta profecia é fiel e verdadeira, para você entender que a última semana profética está para acontecer, e só vai acontecer os 7 anos, quando o arrebatamento da igreja, que foi falado no 5º estudo, quando o arrebatamento da igreja acontecer, se inicia a última semana profética de Daniel. Meu irmão e minha irmã, essa profecia é fiel e verdadeira. O Espírito Santo testifica esta profecia.
que você possa crescer espiritualmente. Lembre-se que a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele parece loucura, mas o homem espiritual discerne tudo e não é discernido por ninguém. Dobre seu joelho e vá também buscando cada vez mais entendimento das Escrituras Sagradas. No próximo estudo, eu vou dar início ao livro do Apocalipse. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é o livro do Apocalipse, que no próximo estudo eu vou dizer. Estamos agora neste sexto. Pegue tudo por ordem. Este aqui é o sexto estudo, as 70 semanas proféticas de Daniel. No próximo a gente já começa a trabalhar no livro do Apocalipse. Então teve o plano da salvação, os 5 maiores reinos, as 4 fases da igreja, o princípio das dores, o arrebatamento e agora as 70 semanas proféticas de Daniel. Que Deus possa te fortalecer, te encher e que você acredite que Jesus está voltando, que você não brinque com sua salvação, que você não deixe a sua alma ir para o inferno por causa de religião. Lembre-se, quem matou Jesus foi os religiosos. Por isso que aqui não está se falando de religião, está se falando de profecias verdadeiras que estão acontecendo diante do seu nariz, diante do meu nariz, diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. Então, compartilhe esse estudo o mais rápido possível, porque uma coisa é certa, crendo eu ou você, ou não crendo, Jesus está voltando. Que Jesus possa abençoar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela atenção e que Deus possa abençoar poderosamente a sua mente. Amém, meu irmão? Jesus abençoe.